Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma edição do EliteCast. E hoje estamos aqui com mais uma presença ilustre aqui. Vamos falar muito sobre obras públicas, auditoria, qualidade de obra. Então vai ser um bate-papo recheado de informações. O professor Rafael Mendes, Martins. Rafael Martins. O professor Rafael Martins, tá? Ele é auditor do Tribunal de Contas. Ele está aqui em São Luís gravando, né, dois módulos para a nossa pós-graduação da Elite Pós. E a gente também vai falar um pouco sobre o que esperar desses módulos, né, quais assuntos ele está trazendo para a gente. Então, inicialmente, Rafael Martins, seja bem-vindo aqui a São Luís. Hoje temos a oportunidade de sair aqui para almoçar. Rafael contou aqui para a gente que ele já tem um vínculo com a nossa cidade aqui de São Luís, então foi muito legal saber disso. Se apresenta um pouquinho para o pessoal, conta como o Rafael Martins chegou até aqui. Vamos lá. Inicialmente, obrigado pelo convite, né? Falando um pouquinho sobre mim, eu sou engenheiro civil de formação, até aqui nada atípico. Sou de Brasília, Distrito Federal, nascido e criado. Desde 2009, estou no Tribunal de Contas da União. Desde 2015, né, para aquilo que não envolve a União, tenho uma atividade como perito de engenharia em contratos que deram errado, estão dando errado, em assuntos muito ligados à engenharia de custos e gerenciamento de obras, né? Então, acaba sendo algo que se retroalimenta, né? Tanto numa quanto noutra vertente também tenho iniciativas na parte de docência, né? Em pós-graduações, cursos em company, pós-graduações, inclusive aqui agora no método Elite. Show de bola. E uma pergunta que o pessoal sempre faz é em relação à questão do auditor de controle. Ele hoje é concurso público. Sim. E tem previsão assim de novos concursos? O pessoal fala sobre isso? A boa notícia é que tem previsões e concursos, inclusive, chamando o pessoal, porque muita gente está aposentando, né? E eu falo não só pelo TCU, mas órgãos de controle em geral, que tem uma remuneração bacana, coisa e tal. A má notícia, né? E aí eu falo a má notícia para quem tem uma formação de engenharia como a que eu tive, é que esses concursos, notadamente no TCU, já há algum tempo tem um edital típico de auditoria governamental e não um edital como o que eu fui agraciado, que era pesado na parte de engenharia. Eu estou no tribunal desde 2009, entrei muito novo porque vim embalado praticamente na faculdade, né? Fiquei um ano no serviço público e outro ano na iniciativa privada, né? Então, hoje em dia, como é que o Tribunal de Contas faz, né? O da União? É matéria pesada de auditoria governamental, passa o pessoal, sempre passa uma pancada de engenheiros e engenheiras e pega esse pessoal e leva para as áreas de infraestrutura e obras públicas, né? Não tem mais, há algum tempo, concursos com edital específico para a obra. Essa é uma decisão depois do concurso e do pessoal empossado que é feita. Show de bola. Então, pessoal, já sabe, né? Quem pensar em fazer esse tipo de atividade sabe que vai ter que se preparar para um concurso, né? Que não é específico para engenheiros, mas que uma vez lá dentro você pode ter a oportunidade de entrar na auditoria de obras. E aí eu te pergunto, assim, até para o pessoal conhecer um pouco essa carreira. O que faz um auditor de obras? Quais são os principais serviços que vocês fazem? O que vocês auditam? Vamos lá, essa pergunta é bem interessante e muito dependente do perfil da pessoa, né? Porque dentro do Tribunal de Contas a gente tem vários tribunais de contas, né? O pessoal que geralmente vai lidar com obras públicas ou veio da iniciativa privada, veio de um ritmo mais acelerado, né? E os desafios, o tipo de serviço que tem lá, a gente comenta com exemplos concretos e super recentes, auditorias que eu acabei de entregar para o meu chefe, está revisando, está ali no meu celular, para pegar a revisão, eu comento na aula, né? Acabei de gravar aqui com vocês, no que a gente chama de auditoria de conformidade, um tipo de trabalho em que a gente vai lá e por a gente pode enquadrar mais de 100 profissionais, porque há uma diversidade de tipos de obra de rodovia, ferrovia, setor elétrico, obra hídrica, obra da Petrobras, obra de contenção de desastre, obras no Rio Grande do Sul, empreendimentos de habitação popular. Isso tudo é nichado dentro do TCU, né? Determinados grupos de auditores se especializam num tipo de obra e recorrentemente vão lá para checar questões do orçamento, né? Porque o interesse primeiro e mais tradicional de um órgão de controle de contas é checar se o contribuinte não está pagando o pato, né? Se a obra não está saindo mais cara do que deveria. E para você estressar essa hipótese, você também precisa entender do projeto, porque você pode estar sendo pato na mesa, colocando o contribuinte nesse posto ingrato, porque o projeto está superdimensionado, por exemplo, né? Ou porque
Em casos mais graves, aquela obra sequer precisaria existir, né? Os elefantes brancos, né? Exatamente, né? E trago também novidades bem recentes do tribunal no nosso módulo sobre o indicador de maturidade de projetos, porque o tribunal agora se predispôs a dar uma nota objetiva. Essa obra que está saindo do papel está saindo com essa possibilidade de dar certo, uma nota de 0 a 1, um parâmetro, digamos assim, quase que constrangedor, porque se está com a nota alta, vamos proteger isso para fazer dar certo mesmo e virar um benchmark. Se essa nota está baixa, é um convite, né, a reconsiderar a decisão de tirar aquilo do papel e seguir com a licitação. Além disso, né, os auditores na parte de obras públicas, entendendo desses vários tipos de objeto, vendo questões de orçamento, vendo questões de projeto, inevitavelmente tem que enfrentar ali o direito administrativo, porque eu até brinquei na aula, em alguma medida você é como se fosse um juiz de instância menos um, porque você pode chegar a propor a punição para alguém. E nessa fundamentação você precisa utilizar tanto o argumento técnico quanto o argumento jurídico, porque algum gestor eventualmente deixou de atender uma imposição legal. Em outros casos, que eu acho os mais interessantes, você propõe melhorias ao processo decisório do gestor. Não necessariamente porque ele descumpriu a lei, mas porque eventualmente você sabe que o estado da arte num dado assunto, engenharia de custos, está aqui e ele está propondo aqui, porque ele foi só no limite da lei. Mas olha, você revela para ele quando a auditoria se aproxima de uma consultoria no papel pedagógico, mostrando como que ele pode melhorar, né? Algo especialmente útil em órgãos que são contratantes recorrentes, como um DENIT, uma Codevasf, uma Petrobras da vida. Também a gente tem algo que não é tão intuitivo na atuação dos auditores, isso é um trabalho de natureza operacional. Quando você vê a repetição de problemas e você fala, calma, está meio ineficiente eu chegar todo ano no órgão e apontar o mesmo problema. Isso está com cara de estar mais entranhado. E a gente tem um tipo de auditoria que fala auditoria operacional, que você não vai ali para dizer que está certo, que está errado, mas muito mais para entender o que poderia ser feito a nível sistêmico para melhorar o processo de contratação daquele órgão. E muito de regulação, né, obras que acontecem no escopo de concessões e PPPs, também atraem a expertise do pessoal da área de engenharia, que foi tradicionalmente para o setor de obras públicas, né? O pessoal acaba vendo mais questão de modelagem financeira, né, a parte econômica e uma parte regulatória bem pesada do setor portuário, setor ferroviário, né, das grandes concessões do país. O setor de rodovias está muito pujante nesse momento, então é bem diversificado. Eu fico lá e sempre na área de infraestrutura, porque de tédio a gente não morre. Assim, eu já passei pela área de petróleo, pela área do setor elétrico, estou hoje em mobilidade urbana e minha pretensão técnica particular é zerar o jogo, né? Passar a aprender com todo mundo. Outros perfis preferem ficar ali, digamos, cativos numa área, né? Mas variedade é o que a gente tem. Outra pergunta que as pessoas fazem muito é o seguinte: a gente sabe que existem, né, milhares de obras no Brasil. E a gente sabe que, claro, os recursos, né, eles não são infinitos. Então, a pergunta é: qual o critério ou os critérios que são utilizados para que se identifique quais são as obras, né, que precisam ser auditadas? É somente o valor financeiro ou é por sorteio? Tá. Para definir o que vai ser auditado, a gente tem um tripé bem intuitivo, que é materialidade, que é a grana, né? Então, uma obra de 500 milhões e outra de 3 bilhões, 3 bilhões está na frente. Risco, né? Esse contratante, historicamente, me traz muita dor de cabeça, tem algum desenho de edital que está tentando algo novo, quem foi contratado tem um histórico mais conturbado. Então quer dizer que já tem uma lista negra lá. Intuitiva ou explícita, né? Cada unidade sistematiza isso de uma forma e o que é importante é que isso é proposto ao plenário do TCU. Olha, a gente tem uma lista de candidatos por conta de critérios de materialidade, risco e relevância. A relevância pode ser questões socioeconômicas, né? A obra está aqui, pode destravar um corredor logístico, então a gente precisa ver se não tem alguma falha sistêmica, né? Ou se não tem um risco de uma licitação deserta ali na frente, todo mundo perder tempo. Esse tripé é bem intuitivo. A gente propõe isso para o tribunal todo ano. Quando falo tribunal, os ministros, né? Há essa distinção entre a unidade técnica, eu sou só um integrante da unidade técnica, e o tribunal. Nós trabalhamos propondo de forma fundamentada. E a gente propõe a lista. O tribunal vai lá numa sessão que é
que é sigilosa, porque você tem ali um nível de decisão a nível estratégico, né, de inteligência para dizer, ok, agora eu tenho a lista definida, aí ela é trazida a público e todo mundo sabe que vai ser auditado, né, e realmente não tem muita surpresa, todo mundo que está ali com obras, vamos lá, acima de 500 milhões, recurso federal, é uma escolha quase que óbvia, né? Grandes contratantes da administração pública, como Petrobras, DENIT, né, que estão capitalizados ou com grandes desafios, todo ano são auditados, já tem uma interação, digamos, habitual entre as áreas de controle interno do órgão, que cuida do órgão de controle, né, não é tão assim conturbada essa relação, né? Ninguém toma um susto com o TCU. Em alguns casos, quando você tem contratos de repasse atingindo municípios, ou o tribunal, né, em algo que também foi comentado na aula, que a gente chama de expectativa de controle. Você tem lá um município que nunca nem ficou sabendo de controle, de repente recebe uma bolada para um baita do empreendimento, e o controle tanto interno da CGU e o controle externo está aí imbuído de desenvolver tecnologias para ter essa capilaridade, né? Também não perder na materialidade quando o recurso é espalhado em diversas obras pequenas que, se você juntar, dá um recurso interessante. Tem também iniciativas que apelam muito para a tecnologia para alcançar esse tipo de objeto. Tudo é materialidade, risco e relevância. E existe uma coordenação entre o TCU, né, que é o Tribunal de Contas da União, e a CGU, que é a Controladoria Geral da União, para que vocês, de repente, não auditem a mesma obra, porque acho que, né, por questões como o cobertor é curto, né, então, de repente, se vocês se dividissem para não sombrear ali. O que a gente tem, vamos lá, essa pergunta é interessante porque esses dois órgãos podem se atrapalhar ou podem somar, né? Na Constituição Federal, a gente fala que, artigo 74, lá, inciso 4º, né, que o órgão de controle interno ele existe para ajudar o controle externo, né? Isso não é uma relação necessariamente de hierarquia, mas é só dizendo com quem que está, digamos, o bastão. E o controle externo, o titular, né, o protagonista dele, não é o TCU, é o Congresso, né? Também dentro da Constituição, o TCU, por mais que tenha toda essa estrutura técnica, é um órgão de apoio ao dono, né, do controle externo. E a CGU, no que diz respeito à União, está ali para suportar, ajudar. No que diz respeito à parte prática, é uma interação pessoa a pessoa, gestão a gestão. Olha, estou aqui vendo as obras, por exemplo, da Codevasf. Os órgãos sabem os trabalhos uns dos outros. Estou vendo que você já fez esses trabalhos nesse sentido. Como é que está o planejamento aí? Já aconteceu casos em que a CGU tinha, por exemplo, uma subcontratação para fazer diversos ensaios em campo em obra de pavimentação, né? E a gente não precisava repetir isso, né? E a gente ficou ali de forma estratégica esperando o relatório deles, né? Porque, dependendo do resultado dos ensaios, a gente ia confirmar hipóteses nossas sobre a qualidade dos mesmos empreendimentos. Então, a gente pegava ali já avançando na discussão. E o contrário também já aconteceu. É uma interação que, sim, ela é necessária, mas em muitos casos depende da iniciativa mesmo das pessoas que estão lá, dos auditores de controle interno e de controle externo. A gente vê, né, fazer aqui um contraponto também, em alguns casos, os jurisdicionados, os auditados reclamando. Ontem eu estava respondendo CGU, agora estou respondendo pessoa. Vocês não me deixam fazer atividade, enfim. Empatia técnica, eu já tive do outro lado. Sei que em alguns casos você realmente tem esse pico de serviço e às vezes o órgão não tem aquela estrutura, né, para responder tantas perguntas relevantes. E aí a gente tenta, né, ser o tão assertivo quanto possível nas perguntas, não trazer uma redundância desnecessária da CGU, porque em alguns casos essa redundância pode ser proposital. Vai lá que eu vou também, quero só saber se a coisa vai confirmar mesmo, né? Ou se é dependente de dados gestores que estão lá e eventualmente pode ser trocados, os casos mais graves, né? Agora, uma outra pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: eu trabalhei muitos anos, né, na Caixa, e lá eu trabalhei muitos anos no setor de obras públicas, né, que é onde vai lá aquele repasse, né, para o município fazer um projeto. E o que a gente percebia era que, primeiro, né, muitas prefeituras, né, elas não tinham um quadro técnico robusto. A gente percebia que tinha uma rotatividade muito grande, né, entre esses profissionais.
e que, em muitos casos, a gente percebia que esses profissionais eles não eram tão valorizados em termos financeiros, digamos assim. Então, a gente percebia que acabava que aquele profissional quase que fazia aquele trabalho naquela prefeitura como um bico. Não era, assim, aquela atividade principal dele. Então, era uma coisa meio assim, feito, né, não com todo aquele esmero que a gente espera. Só que, por outro lado, a gente sabe que existem muitos riscos para esse pessoal, que às vezes, por exemplo, um prefeito, ele, lógico, tem toda uma pressão política, né, de inaugurar uma obra, de lançar uma nova obra, mas por outro lado existe todo esse cuidado, uma vez que o recurso é público. E aí, às vezes, nessa pressão, né, assina aqui essa planilha aqui para poder liberar Sim. esse valor e tudo, e a pessoa ela não tem o total discernimento dos riscos disso. Eu queria que tu comentasse agora, inicialmente, pensando naquele profissional de engenharia, de arquitetura, técnico, que está sendo contratado ali muitas vezes, né, não é nem concurso, né, é realmente contratado diretamente ali, e ele às vezes não está preparado, né, ele às vezes nem o próprio salário que ele ganha, como eu falei, que às vezes é subvalorizado, ele não tem condição de investir, né, numa capacitação, ele é meio jogado ali aos leões. E aí eu te pergunto, primeiro, quais são, né, nesse caso, os maiores riscos para quem está ali, acabou de ser contratado como um fiscal de uma obra, como às vezes um secretário adjunto, enfim, e tem que tocar um projeto como esse e de repente numa auditoria, porque eu sei que, né, isso era um dos maiores medos que a gente tinha quando a gente estava lá no banco, era receber a tal da cartinha, né, do tribunal, porque era apontado no CPF do profissional. Então, por mais que tu trabalhasse no banco, mas eventualmente ali podia ter um caso de você ser pontuado mesmo na pessoa física, e aí chegava na sua casa, e aí era um terror. E aí eu te pergunto, então, quais são esses riscos para esses profissionais? Vamos lá. Primeiro, começando pela vertente mais dramática. O risco, né, em termos de necessidade do auditor, também no seu papel, né, cumprir a lei. Eu vou colocar uma primeira versão de cumprimento sem contextualização da lei, né? O cara sem entrar para verificar as condições de contorno. Esse profissional que está lá na ponta, né, ele pode entrar no nexo causal de um dano ao erário. Vamos para o pior cenário possível. Nesse dano, o CPF dele não vai estar simplesmente atrelado a uma não conformidade, mas também a uma necessidade de ressarcir o erário, né? Então, se, por exemplo, a equipe de auditoria apura uma medição indevida, e às vezes o cara assinou ali porque estava assoberbado, medição indevida, deu R$1 milhão, esse 1 milhão é caracterizado como dano, né? Esse cara, junto com a empresa, se a empresa já tiver recebido essa grana, vai ser arrolado de forma solidária, ou seja, conjuntamente a empresa, para devolver esse 1 bilhão. O dinheiro que nem está com ele, está com a empresa. E ainda pode responder por uma multa de 0 a 100% desse mesmo 1 milhão. Aí você pensa, não, mas isso é muito absurdo, nessa hipótese do cara estar assoberbado e tal. O que a jurisprudência evoluiu nesse sentido? E essa é a boa notícia, a jurisprudência evoluiu nesse sentido. Primeiro, ela evoluiu no sentido de caracterizar ou de pintar um requisito de erro grosseiro para você responsabilizar o gestor. Porque antes realmente você tinha quase que uma coisa cara crachá. O cara errou, causou dano, pouco importa se foi um erro ali material, foi uma vírgula, se o cara estava com um derrame e aconteceu, né? Ninguém entrava em nada de contexto, né, na gradação desse erro. Agora, você tem uma régua, ela é uma régua subjetiva? É uma régua subjetiva, mas ela está, digamos, consolidada na jurisprudência. E aí você tem algumas dicas, né, dos votos dos ministros para você enquadrar o erro grosseiro. Por exemplo, o que seria esperado de um gestor médio naquela situação? Era um tipo de erro identificável e aí você começa a facilitar ou empurrar o auditor para ele checar as condições de contorno. Olha, não é um gestor médio vendo exatamente só aquela planilha, é um gestor médio com esse volume de serviço, né? Com esses softwares que ele tinha, com essa estrutura de apoio, né? E aqui pode ser conjunto vazio que eu estou falando. E nisso você pode ter um relatório de auditoria muito mais apropriado para esse exemplo que eu estou trazendo, né? Que ele não vai negar a existência do dano, mas para fins de responsabilidade esse cara já sai do circuito, ficaria só a empresa para devolver o dinheiro. Inclusive a gente comenta uma jurisprudência que não é recente do tribunal, mas que explica a gênese desse erro grosseiro, dessa necessidade de se aliviar a mesma barra, porque a gente sabe, né, para o TCU foi um pouco mais difícil essa percepção, porque, digamos, as maiores dificuldades estão nos rincões do país, né? Hoje isso está mais sedimentado na jurisprudência, e eu ia dizendo, há acordos que falam, olha, se você
gestor ou num cargo equivalente, como um subcontratado, né, constata que você não tem o aparato que você precisa para cumprir com suas funções, você pode registrar isso. E esse registro, onde quer que ele ocorra, num e-mail, um pedaço de papel que entra para o processo administrativo físico, é o que vai lhe socorrer lá na frente, porque você deu notícia. A gente tem um tipo de responsabilização que a gente considera como juiz de instância -1, né, que é a culpa in eligendo. Eu escolhi alguém inapto para o serviço, né, ou inapto porque as estruturas não eram apropriadas. Então, um recado foi dado. Ou ainda, que também acontece aí no interior do país, o cara sequer tem uma formação apropriada. E aí, nesse caso, você tem jurisprudência falando que você deve notificar o superior que você não tem a formação apropriada. Né? Acórdão tem mais de 10 anos, né? Porque você está meio que dizendo, olha, vai dar ruim, né? E é você que tomou essa decisão. E para o auditor fica muito facilitado, porque ele chega no decisor que está no chão de fábrica, né? Ele fala, não, eu escrevi um negócio, preste atenção, auditor. Né? E aí o auditor, é a obrigação dele checar essa informação. Isso acontece muito. A nova lei de licitações, ela não descuidou dessa problemática e colocou algumas pretensões, digamos, bem para o futuro, né? Depende muito de cada caso, que é o princípio da segregação de funções, né? Você tem lá o gestor, tem o fiscal, todo mundo com a formação apropriada, contratado tempestivamente, né? Com estrutura de apoio, terceirização de topografia, equipe de supervisão. A gente sabe que isso é meio utópico no curto prazo, mas está lá estampado na lei, né? A lei antiga teve 30 anos aí tentando materializar as coisas, a lei 14.133 vai ter um tempo, e pelo menos a nível de dispositivo na lei para ser perseguido a gente já tem. Por isso que é importante a auditoria operacional, porque ela vai lá na raiz, na camada decisória do órgão, que colocou aquele cara, né, no rabo de foguete, né, ou alguém que nem tinha formação, às vezes de má fé, às vezes de forma indiferente, às vezes porque sempre foi assim, mas agora a gente tem um critério legal. Não dá para ser mais indiferente com isso. E a culpa não vai ser mais de quem está lá na ponta, né? E agora, então, pessoal, presta atenção aqui. E esse tipo de situação que o Rafael acabou de comentar aqui, eu recebo com frequência, né? Às vezes, colegas, né, ou alunos meus que estão lá numa prefeitura, eles vêm até mim, né, por exemplo, com questões jurídicas. Eu falo, olha, tu estão aí ultrapassando a tua competência técnica, né? Você deve se manifestar da parte técnica. Mas, por exemplo, se cabe um aditivo acima de 25%, né? Como é que vai fazer essa justificativa, né, no sentido jurídico? Você tem que submeter a quem é o profissional competente para isso. E uma coisa que o Rafael comentou aqui, que também é muito importante, essa questão de você deixar tudo registrado, tá, pessoal? Porque a gente sabe que às vezes, né, Rafael, principalmente na mudança de gestão, às vezes some documentação, né? As gavetas se esvaziam, e aí se você tem a comprovação de que você, né, fez todas essas informações, que você deu esses avisos sobre problemas, depois você consegue, né, amenizar a sua situação. E eu sempre gosto de dar um exemplo, né, de quanto isso é importante. Eu sempre conto essa história. Eu estava lá, né, no banco, e aí estava tendo uma auditoria. E uma das medições, né, tinha lá o meu acesso ao sistema liberando, né, o pagamento, enfim. E aí, quando o auditor chegou, ele foi procurar onde é que está o BM, né, e o relatório de acompanhamento do empreendimento, o famoso RAI, dessa medição aqui que foi liberada. E aí a gente foi lá, né, ainda era processo em papel, procurando nada, sumiu. Rapaz, aí foi uns 3 ou 4 dias eu procurando arquivo morto e tal, e nada de achar. Aí já tava meio desesperado e não tinha como, né? Deram uma salinha pro auditor assim, que ficava no corredor, né? Então toda vez que eu passava, ele me olhava, né? Todo dia ele me perguntava, e aí, achou aquele negócio? Tava entrincheirado lá. E eu, rapaz, tô ferrado. Aí, nessa época, eu tava trabalhando com outro colega, e esse colega já tinha sido até transferido, tava morando lá em Recife e tal. Eu peguei o telefone, rapaz, fulano, tu lembra aqui desse contrato assim assado? Rapaz, tem aqui uma medição que tá eu e tu aqui como responsável por liberar aqui o pagamento e a medição sumiu. Aí eu só fiz deixar o cara lá preocupado, né? Porque ele não podia fazer nada, ele tava em outra cidade. E aí eu já assim, nas últimas, já quase desistindo de falar, realmente, ó, não achei. O governo do estado, né, no caso, já não tinha mais também, porque era uma coisa que fazia tempo. E aí eu encontrei uma caixa, né? E uma caixa no arquivo morto escrito assim, Adriano. Adriano era o nome do rapaz que trabalhou junto comigo. Aí eu fui lá, deixa eu abrir essa caixa aqui, Adriano. E quando eu abri a caixa, sabe a caixa quando a pessoa vai se mudar, que tá lá foto da namorada, revista, porta-retrato.
Aí eu comecei a vasculhar, tava lá. Então me safei, mas observa que, né, isso pode acontecer. Então quanto mais você tiver esses documentos, né, em nuvem, isso vai lhe dar essa garantia caso, né, aí no seu... Hoje é cada vez menos frequente, mas ainda pode acontecer de ter documentação em papel, essas coisas. Agora, outra coisa, Rafael, nós falamos aqui então sobre a preocupação, a responsabilização, né, do profissional que está atuando dentro do ambiente público. Uhum. Mas eu te pergunto agora no outro lado, né? Então, por exemplo, você é contratado por uma empresa para elaborar uma proposta para uma licitação, ou para execução de obra, ou para, enfim. Esse pessoal, ele está isento de risco, porque tu falou aqui que tem casos que de repente lá uma medição indevida, né, a empresa recebeu e a empresa, né, vai ter que devolver. Mas eu quero saber, o profissional, ele tem algum tipo de risco, nesse caso, o engenheiro da empresa? O mais comum, e aí uma frequência, uma representatividade disparada, é o envolvimento do CNPJ que foi contratado. Exceções a isso, e aí eu trabalhei durante 6 anos, né, no olho do furacão de Lava Jato e tal, aí era num contexto em que o CNPJ tinha CPFs por detrás com intenções não republicanas, né, e aí é uma conformação completamente atípica, inclusive do órgão de controle, uma secretaria que eu atuei que nem existe mais porque, né, supostamente passou. Então, em regra, não. Mas esse profissional que está lá, né, pelo lado da empresa, ele não está isento de produzir documentação técnica para ajudar a empresa nas suas defesas. Por exemplo, se alguém reclama que um determinado item da planilha está com superfaturamento, um item no aditivo, né? E aí o tribunal pode adotar uma postura que é chamar em oitiva. Falar, olha, não estou convencido ainda que isso é uma irregularidade, mas quero ouvir vocês. Vai ouvir vocês quem? O gestor, em muitos casos a empresa também, porque é o preço que ela concordou, vocês concordaram, quero ver como é que vocês se defendem, né? É o profissional, aí é o CPF que vai ser, né, no mundo real pautado lá. Vem cá, a gente precisa explicar isso daqui, ver acórdão, ver jurisprudência, ver se o ciclo aplica ou não aplica, por que não aplica, como é que as cotações conversam com isso, o que tem na composição, né, tem apontamento em campo. Aí é o capricho técnico de cada um. Então, e aí nesse nível, esse profissional, ele vai assinar um documento, vamos estressar o exemplo, né? E aí, Murilo assina um documento dizendo que o preço é esse daqui. Tá. A responsabilização volta para a empresa, né? Não vai estar ali, porque é ela que vai perceber uma remuneração indevida, né? Nos casos lá de Lava Jato e tal, a coisa alcançava o CNPJ porque você tinha, né, um enriquecimento ilícito que alcançava, né, o patrimônio de pessoas físicas. Então, era uma outra conformação. Voltando só para complementar o ponto anterior, é tão importante essa questão de você documentar tudo, porque, por exemplo, no direito penal, se você acusa alguém, o ônus da prova é de quem? Seu. Na administração pública, de quem que é o ônus da prova de mostrar que o recurso foi bem aplicado? Do gestor. Então, o auditor, em princípio, ele fica ali só esperando. Você que precisa mostrar que aquele recurso foi todo bem empregado. Se você não consegue, na ausência de evidência, é problema. Porque o auditor não pode chegar para o plenário e falar o recurso foi bem aplicado. Ele vai falar não há evidência de que o recurso foi bem aplicado. E isso já é justificativa, né, para erro grosseiro, inclusive. Então, assim, é melhor você pecar pelo excesso, né, põe um negócio em nuvem, põe redundância, né? Tem um colega que foi para fora, tem outro colega, né? Hoje em dia com celular, enfim, eu trabalho no TCU desde a época que ainda também era processo físico. E eu mesmo, nos meus processos, já me embananei lá com, né, dezenas de milhares de páginas, vi gestores sofrendo com isso e hoje em dia, né, com criptografia, todo mundo está ali blindado com níveis de redundância, né? Se vão entregar tudo ou não para o auditor, são outros 500, né? Mas isso é muito importante, porque o ônus da prova, no sentido de demonstrar que o recurso foi bem aplicado, é sempre do gestor. E o gestor vai atrás, né, em última instância, do mercado privado, que está lá junto com ele, assinando um contrato, um termo aditivo. E uma outra pergunta que eu te faço, onde que estão os maiores problemas, né? A gente vê muitas obras públicas que elas às vezes não concluem ou se arrastam muito tempo, né? Eu falo que eu não me lembro aqui, né, nesses quase 17 anos que eu passei dentro do banco, de ter uma obra que realmente, de fato, cumpriu o cronograma, né? Dizer o seguinte, olha, aquele cronograma proposto no dia 0 foi concluído. E assim, se fosse atraso, né, de 10% do tempo, tá programado para 10 meses, foi para 11 meses. Não, mas era coisa assim que era 1 ano e se arrastava por 2, 3. E assim,
nessa toda a tua experiência, né, quais são os principais problemas? A pessoa, de repente, é no projeto que foi mal feito, na compatibilização dos projetos, ou é o recurso que não é suficiente, o orçamento foi errado, ou o atraso, né, do repasse, e aí com isso a empresa não consegue executar a obra e tem que abandonar e fica nesse negócio, vai, não vai, né, mobiliza, desmobiliza. Qual é de fato o maior problema? Ou os maiores problemas? Essa pergunta é excelente e ela aparenta já ter uma resposta pronta, né? Eu falo aparenta porque uma das linhas de pesquisa que eu tenho em pós-graduação é de justamente ir a fundo nessa questão, né? O tema de obras paralisadas ele é muito caro ao TCU, né? Acabei de trazer informação de 30 de julho, agora, do tribunal, de que no que toca a recursos federais, metade das obras estão paralisadas, 11.400 obras paralisadas. Isso quer dizer que o problema é daí para mais, porque as obras que foram concluídas, eu sei lá se foram concluídas no prazo, né, com desvio de custo. As obras que não têm recursos federais, vai imaginar ainda, o drama deve ser até pior, né? Pois bem, o que se tem em vários acordos do tribunal no que toca às causas? Você tem uma análise exploratória de dados, e aqui ressalva seja feita, perguntando somente ao gestor, porque isso já tem um viés inerente, né? Gestor, quais são as causas, né, da paralisação da obra? O gestor não vai colocar ali aquilo que vai apontar para o pé dele, né? Você estava no papel de gestor, também já estive, é difícil, ainda mais quando você tem toda uma hierarquia ali para cima. Nesse trabalho de análise exploratória de dados, tem tudo que você falou, né? Dificuldade com repasse de recursos, né? Complicações de projeto, alguns poucos falam sobre pressão política, né? Mas quando a gente vai estressar isso conversando com outros tribunais de contas e já engateando ali para conversar também com o mercado, né? Aí a gente vê que, por exemplo, do lado do mercado sobe o peso para a descontinuidade, a falta de previsão no repasse de recursos, né? Ou muito se reclama em relação ao projeto que vem. Se é uma contratação integrada, o nível do anteprojeto. Se é uma contratação semi-integrada, o nível do projeto básico. Está sempre se reclamando sobre a qualidade do projeto, né? Quando você tem disputas e discussões sobre necessidade de reequilíbrio, né, discussões que se alongam e aí quem está tocando a obra não sabe se vai ficar ali segurando, mantendo a administração local, se manda o pessoal embora ou se não manda o pessoal embora, porque você simplesmente não sabe quando que vai ser dada uma resposta. A nova lei, inclusive, coloca um prazo de 30 mais 30 dias para solicitações relevantes, né? Pedidos de reequilíbrio, por exemplo, um dos módulos que a gente tratou aqui, seria uma delas. O Tribunal de Contas ele tem 3 vertentes, a gente falou sobre elas, relacionadas a obras paralisadas, né? Uma que é de atualizar o banco de dados, porque é um drama que não vai sumir amanhã. A segunda dado que eu tenho sempre, né, até aqui, um quantitativo muito grande de obras paralisadas, o que eu vou fazer com esse passivo? Eu vou largar de mão? Eu vou retomar uma parte dele? Né? Como que eu vou retomar? Vou ter que mudar alguma coisa, fazer ensaios para ver como é que a estrutura ficou? Né? Tem um custo aí na parte de transação. E uma terceira vertente, que é a mais recente, que é de você refinar as causas. Porque, por exemplo, em tudo que o tribunal compilou até hoje de causa para paralisação, tem uma outra premissa que também eu acho frágil, que pode ser melhorada, que basta uma causa, uma única causa é atribuída para cada obra, quando a gente sabe que pode ter uma confluência de fatores. O projeto pode estar ruim, teve descontinuidade de recursos, mudou a legenda do partido e tudo aconteceu ao mesmo tempo, né? E a empresa também já estava mal das pernas, estava só esperando ali. Enfim, não é tão trivial, né? E quando você fala de mais de 20 mil obras, né, só com recurso federal, você fazer esse trabalho a nível de uma associação realmente causal, né, que leve em conta todos os polos, né, ainda poderia se ouvir o cidadão, que tem sim sua parcela de importância, além dos próprios órgãos de controle, para reduzir assimetrias. E eu acho que a gente ainda não chegou no nível de dizer qual que é a causa principal, ou sequer um pódio. Mas a lista, né, do que você comentou, ela é bastante sugestiva, porque são problemas que a gente ouve o tempo inteiro. Né, sobre principalmente a não previsibilidade de recursos, né, a parte de um projeto, né, mal gestado, vamos colocar assim, né, a jurisprudência recente de prazo que você falou, Acórdão 2507. O pessoal fez uma auditoria operacional varrendo várias contratações integradas do DENIT. Pra você ter ideia, a coisa no nível de planejamento é, olha, a gente vai começar a obra, vai ter então um projeto básico ali em 3 meses. Na verdade, demorava 1000 dias, na média.
para você ter o projeto básico aprovado. Então, assim, qualquer tipo de negócio que você erra nessa ordem de grandeza, não tem como dar certo, né? Você basicamente vai atrás do recurso e depois vê o que cabe para fazer lá, né? Como já foi dito por alguns gestores do TCU. Esse assunto ele vai ter muita novidade no sentido de refinamento dessa verdade material, do que realmente está ali por detrás. Mas é difícil, porque você arruma um pouquinho lá no banco de dados e 1000 obras somem, né? Ou 1000 obras aparecem, porque a curadoria disso ainda é muito complicada, né? Não tem um banco de dados melhor, né? Até para rivalizar seria interessante. Imagina, a área do TCU, né, que lida com obras públicas, ela começou por conta de obras paralisadas, em 96. Né? E o problema nunca foi minimamente tratado, né? Foi pautado, tratado não. E já tem mais de 20 anos que as unidades do tribunal propõem a criação de um banco de dados para você entrar, ver o mapa do Brasil e saber o que acontece com cada obra. Né? Você vê um negócio que ainda hoje está ali patinando, embora tenha também previsão legal. A gente ainda está ali nos baby steps do mínimo de governança para você saber o que acontece no teu estado. Né? Num mundo que tem inteligência artificial, todo mundo toma decisão baseada em dados e bilhões sendo gastos durante anos ainda nessa sala escura, né? Ou pelo menos na penumbra. Um outro ponto, né, que eu discuto muito, que é uma das áreas que eu atuo mais fortemente, que eu atuei, né, durante toda a minha vida profissional, principalmente quando estava no banco, é essa questão do orçamento, né? Uhum. E aí uma pergunta que eu sempre, né, que eu sempre recebo, assim, se a gente vai fazer um projeto estrutural, a gente tem uma norma que é a NBR 6118. Se a gente vai fazer projeto de instalações hidrossanitárias, tem uma norma específica. Então, por que não tem uma norma de orçamento? Hoje, né, a gente precisa sempre, quando se trata de orçamentos, né, de obras públicas, orçamentos de referência, a gente acaba, né, tendo que ficar utilizando sempre os acórdãos, né, para poder se proteger, digamos assim. Mas fica um negócio meio assim, e na esfera privada, né? Então, qual é a referência? Então, eu sei que já houve, né, alguma tentativa de fazer essa norma. Tem uma história. E por que isso não foi para frente? Será que tem previsão de ir? Como é que tu acha isso? Vamos lá, NBR 16, alguma coisa, mas teve de fato uma tentativa com reuniões. Colegas meus, auditores do tribunal, compuseram, né, grupos de estudo lá da BNT para tentar fazer algo que todo mundo percebia como útil. Né? Olha, a gente precisa alinhar aqui entendimentos para ajudar o pessoal. Está muito espalhada a informação. Até aí tudo bem. O ponto é que as normas da BNT, elas são forjadas, né? Elas nascem por consenso. E o consenso não foi possível. Não foi possível, pelo menos em um aspecto, onde ficaria o lucro do BDI, se no numerador ou no denominador. Você tinha aí uma rusga, uma diferença de entendimentos, né? Com autores de livro de um lado, que colocavam lucro em cima, autores de livro do outro lado da mesa que colocavam embaixo. Ninguém cedeu o terreno. Eram votos, digamos, necessários para você ter ali uma norma nascendo de forma forte. Infelizmente, não foi para frente. Né? Eu tenho uma torcida para isso ser em alguma medida retomado, até porque, com muitos dos empreendimentos caminhando para concessão em PPP, né, engenharia de custo, que foi um assunto que teve um rompante, para muitas coisas ele meio que parou no tempo, na minha percepção. E eu vi, porque atuo também na parte privada, a coisa continuando a subir, isso me incomoda. Na parte privada que você perguntou, né? A gente tem um arsenal muito mais rico e amadurecido, porque também se erra e se aprende do outro lado. Né? Eu destacaria aqui, né, o arcabouço das práticas recomendadas da ACE, muito utilizado em arbitragem, que o próprio TCU utiliza. Isso pouca gente sabe, comentei em aula. Né? O próprio acordo do BDI, se você for lá na raiz, no relatório da equipe, é citada, por exemplo, a prática recomendada 40R08 da ACE, que fala sobre princípios gerais no cálculo de contingências. Tem mais de 100 práticas recomendadas da ACE, que eu tive a felicidade de topar, não porque eu planejei, mas porque estava auditando a Petrobras, que já utilizava isso de forma, né, cotidiana, e aí tive que estudar para trabalhar, e estudando vi que o negócio tinha uma aplicação bem sólida, porque lá você tem referências, você vê metodologias específicas para coisas muito particulares, nichado por tipo de obra, e tem prática recomendada associada à engenharia de custos, a parte de risco, administração contratual, cronograma,
planejamento e resolução de disputa. É muito vasto e o tempo inteiro eles estão revisitando esse material. Nas perícias, até a nível de judiciário mesmo, perícias um pouco maiores, eu já vejo o pessoal bebendo nessa fonte. Tem outras fontes? Tem, até de material gratuito. O IBAP tem alguns normativos, não tanto a nível de orçamento, mas mais a nível de disputas relacionadas à produtividade, coisas que precisam do know-how de engenharia de custos, né? Questões associadas a cronograma, que também tem a ver com planejamento. Você, de novo, vai precisar beber lá fora a SCL, Society of Construction Law, tem um guia gratuito, você bota no Google aí, Disruption SCL, né? Você vai achar um guia autoexplicativo, ainda mais com IA para te ajudar ali na tradução, para você entender qual que é um referencial ouro no mercado para enfrentar questões ali de planejamento e engenharia de custos. Você tem livros, literatura sobre isso, mas elas também aqui a nível nacional deu uma parada, você tinha uma produção muito mais intensa sobre isso, né? Com a nova lei de licitações, há uma expectativa disso engrenar novamente, porque tem muitas coisas a serem regulamentadas, muitos desafios. Uma pergunta que eu sempre proponho, né, para todo mundo que atua na área, e eu já vi você também falando sobre isso, né, fazendo esse alerta, olha, o acordo do TCU sobre o BDI, ele é uma recomendação. O pessoal usa como um chicote, né? Ali parece que está encabrestado no negócio, em alguns casos, porque não quer parar, sentar e estudar, para saber se sua obra tem uma particularidade que justifica uma fundamentação, né? Em outros casos, porque não consegue estar soberbado, que a gente conversou, né? Em outros, porque é aquilo mesmo, e a recomendação serviu. E aí o que é complicado, né? Alguém poderia perguntar, já que a gente fala de base de dados, risco, por exemplo. Vem cá, o que aconteceu com as obras lá da amostra de milhares de obras do Acordo 2622 do TCU? Deu tudo certo aquelas obras? Aqueles riscos foram calculados como? Né? Ninguém tem a menor ideia. Aquelas obras com aqueles percentuais, tem algum tratamento estatístico para a obra preço unitário, preço global, quantidade de aditivo porte que da teve, obra, porte da obra, desvio de cronograma, essas obras. Ninguém tem a menor ideia do que aconteceu com isso. E é o que importa, né? Para o cidadão, a estatística que importa é qualquer estatística que leve em conta o resultado final, não o resultado do edital. E assim, quando eu faço essa pergunta, alguns colegas ficam, né, mais conturbados, porque é o acordo mais famoso do TCU nessa área, é o acordo mais famoso do TCU. Mas quando a nova lei fala de taxa de risco adicional, né, que você tem que ir lá dentro do regulamento, né, e você vê um DENIT já fazendo modelagem com simulação de Monte Carlo, algo que a Petrobras já fazia, que é aderente às práticas recomendadas da ACE, você pergunta, tá, como é que eu vou compatibilizar isso com a jurisprudência que existe? Ou vou eu também, controle, né, me desenvolver? Show de bola. Eu tô até anotando aqui no meu celular, porque foram tantas coisas que o Rafael comentou aqui nesse trechinho que eu queria comentar, que eu tô até esquecendo. Primeira coisa, né, que o Rafael, indo aqui do final para o começo, sim, muito importante a questão de você ficar atento, porque eu vejo muita gente, por exemplo, reclamando do SINAP, né? Ah, mas o orçamento feito com o SINAP, o preço é ruim, por exemplo, e a gente, né, de novo aqui, assim como, por exemplo, o acordo do TCU é uma referência, né? O SINAP também é uma referência, não é uma tabela, né, que obrigatoriamente eu tenho que fazer cara crachá. Então ali nós temos uma referência, né, tem toda uma metodologia que foi utilizada, mas cabe ao profissional, né, sempre que necessário, entrar ali dentro da composição, entender em que caso ela é aplicada e fazer os ajustes, né? Sempre, claro, se for fazer alguma alteração, por exemplo, fazer uma justificativa técnica, mostrando por que aquela composição não é adequada, criando uma nova composição para aquele caso específico. Então, esse conhecimento ele é muito importante. Por quê? Pode acontecer duas situações, né? A depender da localidade. Primeiro, o valor do SINAP está muito acima, né? Tem até um caso específico que, se eu não me engano, é de uma... Ah, não, é o contrário. O SINAP estava muito abaixo. Tinha uma determinada pedra, se eu não me engano, não lembro qual era o estado, que era preço de São Paulo. E aí, quando começou a pesquisar local, o preço explodiu. Então, assim, esse tipo de detalhe, né, a gente tem, né, o orçamentista, ele tem que ir no pormenor para olhar. Pelo menos assim, Murilo, poxa, mas aqui no meu município eu estou muito assoberbado de trabalho, eu não consigo olhar um orçamento todo no detalhe, então por isso que eu faço pelo SINAP, mas pelo menos o mínimo faz uma curva ABC, olha quais são realmente os itens mais significativos daquela obra, dá uma analisada, será que aquele preço está bom, se não está? Porque pode acontecer né, daquele valor do SINAP, tá maior, né, do que o necessário, digamos assim, e aí isso vai causar então, né,
um aumento do gasto, né, daquele recurso, a empresa sendo beneficiada, às vezes, na licitação, se ela seguiu também aquele mesmo preço, ou pode acontecer o contrário, de repente, né, às vezes, sei lá, uma obra nos rincões, né, lá do Maranhão, onde às vezes não tem nem estrada chegando, que o material tem que ir de barco, e a pessoa simplesmente pega o valor do SINAP e coloca ali, sem levar em consideração essas peculiaridades locais. Pode ser uma obra que ou vai dar licitação deserta, e aí atrasar, né, todo o processo, ou às vezes, que é o pior, né, encontrou um doido lá que participou, ganhou a licitação, deu um desconto linear, e aí essa obra não consegue andar, né? Vai ser aquela obra que era para terminar em 1 ano e que dura 5, vai ter distrato, nova licitação, porque simplesmente o orçamento lá atrás, né, foi feito simplesmente um cara crachá. Então esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui. Outro ponto importante, né, quando a gente falou aqui sobre essa questão, né, de não ter uma norma de orçamento, o Rafael comentou aqui dois pontos importantes. Primeiro, né, a ACE, existe já uma entidade, a ACE Brasil, onde de repente você que é profissional, você pode participar. Agora, claro que é importante você entender, né, quais são os critérios de admissão. Salvo engano, tem uma anuidade para ser paga, então você tem que, né, verificar isso dentro do seu orçamento, mas é muito importante porque as maiores mentes e referências do Brasil no que tange, né, a questão de custos, escopo de projeto, gestão, estão ali. Então, uma oportunidade de você fazer um network, tem um evento, se eu não me engano, não sei se é anual ou bianual, anual da ACE, então já é um primeiro ponto. E o outro, claro, né, que ele acabou de comentar aqui, o IBAP, né, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. Embora, né, a gente fale sobre avaliações e perícias, mas tem muitas perícias que tangem a questão das obras. Por exemplo, das referências que a gente utiliza, por exemplo, para reequilíbrio econômico de contratos, é uma normativa do IBAP, que não é uma NBR ainda, mas como o IBAP, né, é uma entidade representativa que congrega profissionais, então você também fazer parte do IBAP pode ser uma boa oportunidade, você ter discussões de alto nível, participar desses grupos e, quem sabe, até participar da montagem, né, dessas normativas que são referência. Então, é muito importante a gente entender isso. Pontos importantes. Um que eu mesmo dei mole, né? Eu tenho 4 pós-graduações e estou matriculado em outras, né, que eu vou ali aprendendo. Você tem um desconto de 75% na anuidade da ACE se você é estudante. Eu dei mole nisso daí, 75%. Fica realmente um valor bem acessível. Pra vocês terem ideia, da última vez que eu vi, tá? Tava $50 a anuidade para estudante. Tem mais de 100 práticas recomendadas. Se você quiser comprar individualmente, cada uma é $100. Então você rapidamente paga esse investimento. A norma que você comentou, a diretriz, vou colocar assim, diretriz do IBAP em Minas Gerais sobre reequilíbrio, ela é citada expressamente na super recente NBR 13752, norma de perícia em engenharia, né? É até do pessoal lá de Minas, do Edson, que trabalhou, foi um capítulo de livro que virou a norma do IBAP, que agora foi citado expressamente numa norma da ABNT. E a nível de diretriz, né, já me perguntaram isso, né, o pessoal sempre vem, o TCU aprova isso, o TCU aprova aquilo, e falei nos 2 módulos porque é uma dor assim, super marcante, eu chamo de síndrome da jurisprudência fantasma. O pobre do auditor, quando vai lá e vê alguma coisa que foi certa, ele registra, ó, a questão de auditoria tal não deu achado, por isso, por isso, por isso. O trabalho vai sendo revisado e o que chega lá para os ministros? O que deu errado. Eles vão julgar, né, as coisas mais problemáticas. Então, aquilo que deu certo, em muitos casos, é legal, é elogiável, é novidade, mas vai ficar de bagagem só para o auditor. É uma falha inerente do sistema, né? Então, quando alguém pergunta, o TCU aprovou isso? Eu falo, ó, o TCU não, mas eu já vi isso e não reclamei. Não serve, eu sei que não serve, você não vai colocar lá. A gente não tem um aparato para dizer isso, porque em termos de auditoria, o plenário só é provocado quando você identifica uma boa prática. É um negócio espetacular que o gestor fez, vai revolucionar. Você fala, ministro, ó, a gente quer que o cara seja elogiado, né, que isso aqui seja replicado na administração pública. Então, por isso tem um convite para auditores, né, participarem. Outra coisa que eu acordei tarde na vida, participar dessas entidades, isso ajuda demais, né? Isso abriu minha cabeça com um pé de cabra, né, de você estar ali em grupo de estudo, às vezes só como ouvinte, né, atualizando seu mapa da ignorância. Assim, que bom, tem mais estudo, tem mais coisa para estudar do que eu imaginava. Meu Deus do céu, né? E muitas questões são pautadas relacionadas a recomendações, aquilo que eu falei aqui no início do nosso bate-papo. Quando você vê, por que o pessoal que está tocando uma obra
de 40 bilhões de libras esterlinas lá no Reino Unido, né, utiliza, né, para validar um orçamento. Assim, ninguém tem a menor ideia, eu não tinha. Né? E quando você ouve isso pela primeira vez, você pelo menos sabe o que digitar, né, em site de pesquisa, nome de autor para você ir atrás, e aí você consegue propor coisas realmente úteis para o gestor aqui do Brasil, né, que está ali bitolado querendo ver jurisprudência, o que deu errado, o que deu errado, e deixa de ver o que está dando certo eventualmente em algum lugar. São aspectos que eu queria enfatizar, assim, que fizeram muita diferença na minha trajetória. O pessoal que já está matriculado, né, fica de olho nesses descontos. Essas entidades todas têm desconto para estudante e eu acho que realmente vale a pena. Show de bola. Outra entidade aqui que também faz algumas orientações normativas, né? Se é que eu posso chamar assim. Não, na verdade ele chama de orientações técnicas, se eu não me engano. É o IBRAOP, né? Sim. Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas. É uma entidade que ela congrega, né, os auditores de controle, né, tanto a nível estadual quanto federal. E tem um congresso também que esse é bianual, né? O próximo agora é em Manaus, é em setembro, se eu não me engano. Vale muito a pena, né? Então você que milita aí na parte, né, de obras públicas, enfim, vale muito a pena. E cada situação como essa, né, como por exemplo participar de um IBRAOP, participar, né, de um COBREAP, que é do IBAP, que vai acontecer em novembro em João Pessoa, são oportunidades de, primeiro, você fazer um network, né? Olha, para você que está começando aí muitas vezes, né? Parece muito clichê, né? Esse negócio de tem que ter network, tem que ter rede de relacionamento, mas faz muita diferença. Assim, às vezes até mesmo, né, pessoal? Eu sei que a internet veio para facilitar, né, o nosso aprendizado, mas uma coisa é eu, por exemplo, até falo com os meus alunos, por exemplo, eu estar respondendo aqui o João. O João todo dia participa aqui no meu grupo, mandando pergunta, eu estou aqui respondendo. Uma coisa é eu ficar olhando aqui o nome João, outra coisa é um dia eu chegar e encontrar. Rapaz, tu que é o cara que tá lá perguntando no grupo direto, então cria conexões, né? Então, naturalmente, isso é instintivo do ser humano. Na próxima vez que o João for mandar uma pergunta aqui, eu vou lembrar dele, eu vou responder com mais atenção, por quê? Porque criou um vínculo. Então, esse é um ponto muito importante. E o segundo ponto importante, como o Rafael comentou aqui, né? Eu adorei esse termo, vou começar a usar o mapa da ignorância, o quanto que você entende, né? E isso é importante que você bote definitivamente na sua cabeça. Tá aqui, pessoal. Mais um exemplo, né? O Rafael acabou de comentar aqui que já tem 4 pós-graduações. Sim, 4 concluídas. E continua fazendo mais. Assim, o estudo ele nunca para. Então, cada evento que a gente vai como esse são oportunidades da gente enxergar caminhos que às vezes a gente não está enxergando. E a gente, isso aqui é um assunto interessante, né? Isso aqui eu estou vendo que é uma área promissora, então eu vou começar a estudar isso aqui, vou começar a me especializar. Então, às vezes, você descobre nichos que podem estar ainda, né, meio nublado através desses eventos. E uma coisa importante também, o conhecimento mais atualizado ainda não chegou no livro. Muitas vezes estão nesses congressos, né, nos artigos que são apresentados. Então, pessoal, esse tipo de evento é fundamental. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês, né? Também faço parte do IBRAOP, né? E comentei por publicações recentes do IBRAOP nos nossos módulos, né? Publicações relacionadas à contratação integrada, na parte de engenharia de custos e uma orientação técnica relacionada a reequilíbrio econômico-financeiro. Dando o exemplo que eu estava aqui prometendo, né? Ano passado eu tive no congresso da ACE, pela primeira vez. Já estudava, estava paquerando ali e tal. Colega do DENIT, inclusive, que, né, foi ali, digamos, um ponto de inflexão, porque muito atuante, respeitava e respeito demais ele tecnicamente, sujeito sério, super elogiado. Vou lá, evento para 500 pessoas. Ele fez lá a exposição sobre uma nova forma de se abordar, né, a onerosidade excessiva. Um negócio muito polêmico relacionado a pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro que fica lá espremendo o engenheiro orçamentista quando tem um pleito na mesa para analisar ou para elaborar. Fiz várias perguntas, né? Fiquei animado no congresso lá, eu não sou de perguntar, ainda mais, cara, essa ideia. Eu olhei para os colegas do TCU que estavam comigo, né? Um evento que metade falava mal do TCU, outra metade tentava elogiar. Eu não ligo muito para isso, eu gosto, né? Mas fiz as perguntas e tal, o colega me chamou no final, vamos escrever um artigo junto, gostei das tuas proposições. Esse artigo foi submetido agora ao COBREAP, né? Que eu vou agora, né, voltar aqui no Nordeste, em novembro, né? Em novembro. Né? Escrevendo com ele, né, outras ideias vieram, né,
para outros congressos. E aí pessoas me falaram de outras instituições que também não estavam no meu radar, né? E aí você tem ali um período de paquera, naturalmente, né, para ver se vale a pena. Você também não vai sair ali, né, como desenfreado. Mas você vendo profissionais de referência que já estão ali afiliados, a decisão sempre fica mais fácil. Aí você vai reconhecendo os nomes, né? O João, os vários João. Pô, o João está aqui também. O João faz as perguntas sempre mais importantes. Cara, ele está aqui de novo, né? João, onde mais que você vê as informações? Eu identifiquei vários Joões, né? João, sei lá como é que fala, no meu caminho. Isso foi me dando segurança, né? Hoje eu estou em 6 instituições, né? Que a gente já comentou aqui, metade delas, né? E tenho ideia de continuar, porque me dá mais segurança para atuar como auditor, como professor mesmo, né? O pessoal me chama para palestrar, por exemplo, sobre contratação integrada, negócio novo. E aí eu falo, eu vou, mas só para falar minhas dúvidas. Que eu acho que é interessante, né? Foi coisas que eu aprendi, que se eu quero ouvir um especialista e o assunto é novo, o especialista deve ter mais dúvida do que convicções, né? Petrificadas. Alguns órgãos aceitaram, outros nem tanto. Não tiveram esse nível assim, de reconhecer o mapa da ignorância, mas ajuda demais. Assim. Demais. E tem muito preconceito ainda relacionado a isso, sabe? Já ouvi de colegas auditores, né? Não sei se essas ideias ainda estão lá na cabeça deles, vou participar de uma associação e tem um cara lá que só taca pedra no TCU. Aí é você saber separar, né, a ideia da pessoa, né, e não enveredar para argumentos ad hominem, né? Pensa nas ideias, né? E tudo bem discordar. Eu fui forjado num lar que sempre incentivou ali a ignorância diversificada, aprenda a ver outros pontos de vista, né? Isso meio que me preparou para isso. O TCU toma muita pancada, como qualquer órgão erra e acerta, né? Só que quando erra, digamos, a vitrine é um pouco maior, porque tem uma responsabilidade maior. Se a gente fizer uma conta ali na de padaria, cada auditor, na média, responde por 1 bilhão, né? Responde em tese, né, por 1 bilhão. Isso tem implicações que a gente deveria perceber, olhares do cidadão, vendo, vamos ver se você vai atrapalhar ou não nesse 1 bilhão, né? Que é uma obra que está lá na ponta, no meu caso, para virar benefício. Estou com 3 perguntas aqui, não sei se vai dar tempo, porque nosso tempo já lá. está quase esgotando. Mas a primeira é em relação à questão de padronização, porque tu falou ainda há pouco sobre a questão de, tipo assim, as pessoas querem saber o que é aceito pelo TCU. Sim, mas aí lá também tem aquela questão de, mas determinado procedimento pelo auditor X, ele não viu problema nenhum. Sim. Já o auditor Y identificou um problema. Então, existe isso também no âmbito federal, no âmbito do tribunal. E o que vocês fazem para tentar padronizar isso, para ficar realmente uma coisa, não ter 2 pesos e 2 medidas? Porque às vezes, isso até mesmo quando eu estava lá no banco, acontecia assim. Sim. A prefeitura preferia que o projeto dela entrasse pelo engenheiro X, porque o engenheiro X era mais flexível. Se entrasse pelo engenheiro Y, ia vir com 200 pendências. Vamos lá. A gente tem normas gerais de auditoria lá dos organismos internacionais que tratam a autonomia do auditor como um valor sagrado. Então, assim, você ter um posicionamento e poder defendê-lo, ninguém, por mais absurdo que eventualmente seja, ninguém vai tacar pedra nisso. Mas é claro que, do ponto de vista prático, a gente tem um processo de revisão muito extenuante no tribunal, né? Nada que a gente escreve, né, chega no ministro com menos aí de 16 olhos em cima do negócio. E nessas revisões, né, a gente tem negociações para tentar uniformizar a coisa, porque a gente tenta se colocar do outro lado e falar, olha, fica melhor, né, se a coisa seguir de modo uníssono. A gente tem, de fato, alguns regulamentos e procedimentos internos para facilitar isso, para todo mundo já ter, digamos, um ponto de partida mais básico e reconhecível. Auditorias mais complexas, ou que vão estar ali topando com novidades da lei, são as mais, né, propensas a você ter esse tipo de desafio. Mas não é esperado uma grande variedade para temas, digamos, já sedimentados. E aí a gente tem uma grande variedade. Tem colega que escreve e fala, isso aqui é a minha posição. Certo ou errado, é a minha posição. Ele trata no nível mais do que sagrado. Outros falam, está aqui, vamos debater. Tem algumas ideias controversas, então a gente tem regulamentos internos, a gente sabe, né, dessa crítica sobre a oscilação de posicionamento, que ela não é só da unidade técnica, também os próprios ministros, como pessoas normais, né, às vezes pensam de uma forma, exemplo prático, inexequibilidade
né, para quem dá lá um preço com abaixo de 75%. Né? Até outro dia era, ó, isso aí é cara crachá. Agora não. Você tem que dar a chance para o cara eventualmente demonstrar que ele é um fora da curva, que tem um ganho de eficiência lá. Show de bola. Agora, outra coisa, como o tribunal vem analisando se isso já é também observado, porque a gente sabe que muitas vezes o tribunal ele faz um trabalho preventivo, né, ou seja, a obra nem começou e já está sendo feita uma auditoria ali, sim, e tem muitos casos que ele acontece durante o processo da obra. Mas tem casos que, às vezes, a obra ela já finalizou, né? No caso específico, que foi aquele caso que eu citei aqui, era uma obra que já tinha acabado há muitos anos, por isso que aquela caixa estava perdida e, graças a Deus, foi achada. Foi muitos anos depois da obra. Mas eu não me lembro, né? Eu não sei se vocês já têm observado isso, em relação à análise da qualidade da obra. Então, assim, a gente verifica muito se o projeto está ok, se o orçamento está ok, mas como é que está essa obra depois de 5 anos? Isso já é uma coisa que é analisada, auditada, observada nessas auditorias? Da minha experiência, a gente tem casos isolados disso. Fui recentemente num congresso da área do IBAP Pernambuco com Sobreia, né? Em que uma das colegas de controle interno trouxe justamente essa proposta de trabalho, de você considerar lá o contexto de edificações, né, de construção civil, o arcabouço da norma de desempenho, 5674, da norma de garantia 17170, né, e checar, né, uma taxa de acionamento das garantias, o que aconteceu. Né? Aí a Caixa tinha um posicionamento de que aquela curva da banheira era determinística, né? Passou daquilo, não tem mais chance de você ter um problema ali endógeno, enfim. Vi até hoje iniciativas isoladas na parte de rodovia, né, que dá problema e às vezes muito antes do 5º ano, né, às vezes você tem lá algumas coisas a nível de noticiário, que a obra mal foi entregue e já deu problema, né? Mas não é algo sistemático, porque aí você tem uma concorrência, né, de algo que é escasso, que é a força de trabalho do auditor. A gente tem uma percepção de que há muito maior efetividade agindo preventivamente. Nas minutas de edital, no estudo de viabilidade da coisa, onde as primeiras peças de orçamento vão nascer. Porque ali a nível de minuta, numa conversa, você resolve algo que lá na frente tem um custo de transação muito maior. Então, e isso está concorrendo, né, com todas as outras auditorias subsequentes. Chegou depois, República Edital e tal, já tem pressão política em cima. A obra começou, já tem uma empresa envolvida, é mais alguém para você ouvir. A obra acabou, vai virar autópsia. Né? A obra acabou. Depois da autópsia, tem auditor atuando lá na ponta, trazendo efetivo, vendo a qualidade, geralmente só se houver uma denúncia, né? Alguma coisa que parta do próprio órgão ou do cidadão, em alguns casos, denunciando o problema. E para finalizar aqui, sim, o que nós podemos esperar dos módulos que você ministrou aqui na Elite Pós? Bem lá, eu gosto de trazer provocações. Como vocês viram, né? Revelar as dúvidas que me afligem, aquilo que está na minha cabeceira de estudo, né, nos temas que eu fui convidado para dar aula, que atuo muito, né, tanto pelo TCU como pela iniciativa privada. Na parte de reequilíbrio econômico-financeiro, né, falei várias vezes no nosso módulo aqui, é um oceano azul, né, a gente tem diretrizes gerais, uma profusão de metodologias, nada sistematicamente testado para ver se isso aqui resolve, isso aqui não resolve. Então, sinalizei muitos pontos de atenção e alguns entendimentos que eu concordo, outros entendimentos que eu discordo do TCU e outros entendimentos que o TCU nem foi chamado a falar e eu já antecipei. Na parte de auditoria de obras públicas, aí eu fui mais no sentido de trazer, dentro das novidades da nova lei de licitações, o que é esperado do engenheiro orçamentista, né, do gestor também que está ali, que tem a ver com as perguntas que começaram aqui no nosso bate-papo, porque tem muita promessa na nova lei, né, em cima de regulamentos que ainda vão ser elaborados pelos órgãos para melhorar, né, o desempenho, reduzir esse passivo aí de obras paralisadas e tentar estancar essa catraca de novas obras paralisadas que a gente sabe que ainda vão surgir, infelizmente. Show de bola. Bem, pessoal, então é isso. Queria agradecer mais uma vez aqui a presença do Rafael, não apenas por ter vindo aqui ministrar esses 2 módulos, que eu tenho certeza que vão agregar muito, né, para os alunos da nossa pós de engenharia de custos, mas também, claro, agradecer por esse bate-papo aqui, que também trouxe muitos insights aqui e também experiências valiosas para você. Então, Rafael, vou deixar aí para você se despedir do pessoal, deixar suas últimas palavras. E eu sempre peço para, na última participação, dar uma dica para quem está perdido, né? Então, ele está na profissão ali, não está se sentindo valorizado, está buscando.
qual seria a tua dica de ouro assim, para essa pessoa engrenar, digamos assim, na sua carreira? Inicialmente, né, obrigado aí pela oportunidade, é sempre bom poder compartilhar, falar um pouco de controle, de auditoria, para além dos processos, né? Não ficar lá encapsulado, é uma liberdade que eu gosto. Dica para quem está começando, né? Eu comentei um pouco, né, sobre alguns vacilos que eu mesmo dei, né? Acordei tarde para esse networking que é para estudar e aprender com fim prático por meio das entidades. Com a internet isso facilitou demais. Gente. Você faz um monte de reunião hoje, online, fica lá vendo especialista, né, profissional que está ultra consolidado, simplesmente porque você deu alguns cliques e mostrou interesse. Está lá aprendendo de camarote, sem pagar nada. É trabalho voluntário, mas que é capitalizado na frente, se você tiver, né, a devida atenção. Ir nos eventos, né, não só se afiliar, mas ir nos eventos, aprender ouvindo, se desafiar escrevendo. Aí é um desafio maior para quem é da nossa formação típica de engenharia. Né? Eu aprendi a duras penas no tribunal porque todo dia tinha que escrever muito e era um trabalho muito revisado. Então, assim, quase que a nível de trauma. Né? E a gente vê uma diferença muito grande. Às vezes o profissional não consegue simplesmente se expressar em palavras. Né? Isso vai atrapalhar ele. Procurar um modelo de laudo. Né? Ele vai ficar ali desesperado atrás de um modelo de laudo quando o profissional, digamos, mais consciente fala, olha, você tem sim um plano de partida, mas saiba se adaptar, como a natureza mostra que são os melhores. Né? Quem é mais inteligente é quem se adapta melhor. E aí você vai nas feridas, não sei falar direito, não sei escrever direito, né? Na parte de custos eu não sei o que eu não sei, então eu preciso pelo menos ficar... Essa é a pior dor, não saber, não sei o que eu não sei. Então eu preciso pelo menos ficar exposto a quem eu acho que sabe mais do que eu, que foi o que eu fiz e vou continuar fazendo. Né? São as dicas que eu daria para quem está no início. Tenho certeza absoluta que se eu acordasse, né, eu formei em 2008, se eu acordasse para isso que eu acabei de falar, assim que eu tivesse formado, estaria muito melhor do que estou hoje. Né? Show de bola, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fiquem atentos aí que logo estaremos disponibilizando novas oportunidades de você aqui conhecer outros profissionais. Forte abraço e até a próxima.